17 de março de 2026, quinto ano e 22º dia desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos ao relatório de situação. No relatório de hoje, vamos mais uma vez analisar a situação da linha de frente. Também vamos ver algumas coisas bem interessantes, como por exemplo, o que a Rússia está planejando fazer nos territórios ocupados. E também vamos ver que eles já não são mais capazes de proteger grandes depósitos de petróleo. Ontem, analisamos a situação dos diferentes grupos do exército russo e seus possíveis objetivos para a ofensiva de primavera de 2026. Vocês sabem, a Rússia faz ofensivas quase todo ano. Há ofensivas em todas as estações do ano, seguidas por uma breve pausa no inverno, e no ano seguinte, tudo recomeça com a ofensiva de primavera. E tem sido assim desde 2022, enquanto do lado ucraniano nós só podemos falar de uma ofensiva por ano. Por exemplo, essa ofensiva em 2022, a chamada contraofensiva. Depois, em 2023, houve a ofensiva de verão ucraniana. Depois, em 2024 e 2025, não houve nenhuma ofensiva. Ou melhor, isso não é verdade. Depois, no final de 2024, começo de 2025, houve a ofensiva de Kursk ucraniana, na qual eles conseguiram conquistar uma área do tamanho de Berlim na região russa de Kursk. Mas isso não estava planejado. Isso aconteceu mais ou menos de forma espontânea, pode-se quase dizer. A resistência praticamente inexistente do lado russo não era esperada, que o FSB não conseguiria segurar as fronteiras. Isso é típico, mas o fato de que os recrutas praticamente se renderam em grande número e por isso ofensivas maiores permitiram ganhos territoriais ucranianos, isso não estava planejado. Primeiro, tentou-se destruir os novos postos avançados e pontos de reunião dos russos, porque os ucranianos acreditavam que os russos queriam iniciar uma ofensiva a partir da região de Sumy. Eles queriam antecipar isso com um ataque preventivo e perceberam que estavam avançando mais rápido do que esperavam. E assim, eles permaneceram lá. Mas não é sobre isso que quero falar. Nós vemos que do lado russo há uma ofensiva atrás da outra. Do lado ucraniano, bem, no máximo uma por ano. E eles também anunciaram uma para 2026. Mas hoje queremos dar mais uma olhada na situação do lado russo para continuar o relatório de ontem. Porque vamos analisar isso com mais detalhes. Mas antes, uma mensagem rápida de Patty. Estou dirigindo agora por um corredor de drones. Para ser sincero, isso é um pouco perigoso demais para mim. E o sinal de GPS sumiu e eu estava em algum lugar no meio do nada. Vou simplesmente voltar para uma cidade agora, então eles que venham até lá, por favor. Eu aviso então onde estou. Olá, eu sou o Pat. Não cuido apenas dos produtos do War and Tactic, mas também levo veículos regularmente para a Ucrânia há mais de um ano, financiado pelo apoio de vocês através da ajuda à Ucrânia Berlim. As viagens eu faço por conta própria. No passado, vocês me ajudaram incrivelmente com isso. Agora tenho mais 2 viagens pela frente e, além disso, um reparo complicado. Todas as informações, atualizações e outros projetos vocês encontram na página do GoFundMe, na descrição do vídeo. A cena que vocês viram no início do vídeo é de janeiro de 2026. Depois de ter experimentado em Kiev como é sentir menos 20 graus e ficar até 20 horas por dia sem eletricidade e de literalmente ter mísseis passando por mim em Kharkiv, surgiu outra situação no sul. Entre Pavlorad e a então recém-conquistada Prokropsk pelos russos, estava originalmente planejado um ponto de encontro em Pershotravensk. Por causa do bloqueio de GPS, fui vários quilômetros além em direção à linha de frente. Em breve, conto mais. Dê uma olhada na página do GoFundMe e nos próximos 2 dias também será lançada minha documentação sobre minha viagem de verão para Sumy. Agradeço por cada centavo e pelo apoio de vocês. No final do relatório de situação de hoje, vocês também verão o trailer do meu documentário. Na região de Kupjansk, a situação permanece relativamente calma há vários meses. No momento, não há grandes operações ofensivas sendo observadas. Estamos falando desta região aqui, Kravatorsk, Sloviansk, aqui e Kupjansk, lá em cima, bem ao norte. E ao longo deste trecho, vimos várias ofensivas aqui recentemente, certo? Bem, na verdade, nem dá para chamar de ofensiva. São mais ataques de tropas russas de sabotagem e infiltração, que tentam aqui conquistar algum ganho ou atacar pequenas posições ucranianas, e então neutralizá-las. Isso acontece passo a passo, em um ritmo, digamos, bastante lento, não dá para falar em uma ofensiva em grande escala. Ainda assim, esses objetivos aqui são muito interessantes para a Rússia.
principalmente as localidades aqui no Donbass, ou seja, Sloviansk e Kramatorsk, que são consideradas as últimas grandes cidades e também a última grande linha de defesa dos ucranianos. Antes de avançar para Nakhba Oblast, a linha de frente segue estável, porém com aumento de atividade. Isso pode ser observado pelas forças russas, que aqui tentam conquistar ganhos pontuais de território, e, principalmente, para prender forças e reservas ucranianas, permitindo sua retirada das principais áreas de combate no Donbass. Vemos algo semelhante aqui em cima, em Sumy, exatamente neste ponto. Não há avanços aqui há tempos, mas muitas unidades de ambos os lados seguem presas. Os russos queriam, ao menos, chegar aqui. Alcançar essa linha tracejada parece inalcançável, mas as tentativas de infiltração aumentaram muito, especialmente nas últimas semanas. Isso não se trata tanto de um grande ganho territorial, mas sim de uma tática operacional de desgaste, que visa pressionar ao longo de uma ampla linha de frente. No geral, o ritmo dos ganhos territoriais russos continua bastante baixo. Nos primeiros 17 dias do mês de março, ou seja, agora nesses últimos 17 dias, foram conquistados, segundo estimativas, cerca de 80 quilômetros quadrados, não em Sumy, mas em toda a linha de frente. Um número que está claramente abaixo dos meses anteriores e se encontra em um nível que já era conhecido do ano passado. Ao mesmo tempo, a Ucrânia segue atacando alvos russos no interior, focando em fábricas. Analisaremos isso depois. Nos últimos 2 meses e meio, mais de 270 ataques de longo alcance foram registrados. Entre eles, houve também 16 ataques a sistemas de defesa aérea russos, o que indica que Kiev está tentando sistematicamente criar brechas na defesa aérea russa e, assim, melhorar as condições para novos ataques. E o alvo desses ataques são, por exemplo, aqui o depósito de petróleo de Lawinsky, que já vimos ontem na região de Krasnodar. Ele foi gravemente atingido e danificado. Os russos não conseguiram controlar o incêndio, que se espalhou por todo o complexo. E nas imagens disponíveis é possível ver claramente que grandes partes da instalação estão destruídas. No vídeo também dá para ver muito bem que a infraestrutura do depósito está praticamente fora de operação. Agora, a guerra na Ucrânia continua. E a Rússia agora tem uma grande quantidade de território destruído, mas também conquistado ou ocupado, já que a guerra ainda não acabou. O que se faz com todo esse espaço agora? Bem, segundo a mídia russa e ucraniana, a Rússia planeja reassentar mais de 100 mil de seus próprios cidadãos nos territórios ocupados da Ucrânia. A base para isso seriam os chamados programas de desenvolvimento para as regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Também há indícios desses planos em fontes russas. Foram elaborados 15 planos diretores e 10 projetos de alterações territoriais para aumentar a população de origem russa e expandir a infraestrutura nessas regiões, conforme descrição oficial. Na prática, porém, muitos indícios apontam que não se trata de um programa clássico de reconstrução, mas sim de uma reconfiguração demográfica direcionada. Essa abordagem remete às estratégias soviéticas que usavam o reassentamento para consolidar o controle político e integrar regiões ocupadas. Da mesma forma, a coesão da população deve ser quebrada por meio do reassentamento. Como um pequeno exemplo, para que você possa imaginar melhor, pense que a Suíça foi conquistada pela Alemanha. Agora ela acontece que os suíços têm um sentimento nacional muito forte, uma ligação muito forte com seu país ou região, com seus costumes, tradições e, é claro, também com a população. E isso sempre geraria potencial para tensões nas áreas ocupadas ou recém-anexadas. Então, o que se faz? Pega-se a população suíça e simplesmente a distribui por toda a Alemanha, e então pega-se cidadãos alemães e os envia para a Suíça. E então, eles não têm mais grupos fortes, ficam espalhados e, naturalmente, perdem a coesão. E é mais ou menos assim que querem fazer nessas regiões ocupadas também. Foi assim que Stalin fez, e funcionou muito bem. Isso levou a uma grande fome, mas não a uma revolta. Além disso, as autoridades russas anunciaram que pretendem expandir o turismo nas áreas ocupadas até 2044. Bem, isso se até lá eles realmente tiverem vencido a guerra. Segundo eles, até 10 milhões de visitantes devem ser atraídos. Esses planos são ambiciosos diante da segurança atual, mas indicam que Moscou busca incorporar as regiões ocupadas ao seu domínio militar, econômico e social de forma permanente.
Há cerca de um ano, também propuseram construir uma montanha-russa ou parque de diversões sobre ou dentro das ruínas de algumas cidades. Ou seja, os russos continuam sendo criativos como sempre, independentemente do sentido disso. Mas vamos dar uma olhada novamente na linha de frente, em outro setor, Kostiantinivka, onde ainda estão ocorrendo combates intensos. Os combates intensos de posições continuam. Forças russas da Sexta, divisões de fuzileiros motorizados, apoiadas por regimentos territoriais, como o 1317 e o 1008, continuam seu avanço lento, mas constante, em direção à cidade. O foco principal está ao longo da margem norte. Já no final de janeiro de 2026 grupos de assalto russos do 1307º regimento conseguiram tomar o Jardim Metalurg e as forças ucranianas, especialmente o 501º Batalhão de Fuzileiros Navais, foram forçadas a recuar em direção à cidade. O jardim, aliás, fica aqui. Ele está localizado um pouco mais ao norte da posição do 1307º Regimento. Após uma pausa operacional, os ataques foram retomados no início de março. O foco atual está agora no jardim vizinho Chemik, com o objetivo das forças russas de conquistar o local para abrir um acesso direto à cidade pelo leste. A operação visa cortar o abastecimento para Essasevja, principal linha de suprimento da 24ª Ucraniana, brigada mecanizada, que ele continua defendendo a leste de Sazevja. Já nos primeiros dias na primeira metade de fevereiro, tropas russas ocuparam a elevação 244 de valor tático. Isso permite novos ataques à última linha de defesa ucraniana antes de Keservone, que se apoia no pequeno complexo florestal ao sul da localidade. Chama a atenção que uma posição fortificada fique nas proximidades. O ponto fortificado aparentemente não está ocupado, o que pode indicar problemas estruturais no uso de posições defensivas preparadas. No entanto, o lado ucraniano continua estrategicamente na elevação 211, ou seja, aqui em cima. Como disse, isto está sob ocupação russa. Não sei quanto da elevação 244 eles conquistaram, mas ela está amplamente sob controle russo. O que está sob controle ucraniano é a elevação 211 no nordeste da cidade, atualmente defendida pelo 3º Batalhão da 5ª. Brigada de assalto, subordinada ao grupo de combate do 24ª Brigada. Enquanto mantiverem a posição, o controle total do fogo russo sobre a rota de abastecimento ainda é improvável. Por que mencionei a 24ª? Por que enfatizei de novo a subordinação da 24ª? A brigada é simples. A 5ª Brigada está na cidade, mas só em parte. Uma outra parte maior está lutando junto com o 255, o regimento, na altura de Rujapole. Você sabe, os ucranianos costumam adotar a estratégia de dividir as brigadas, seja em companhias ou batalhões, e distribuí-las por vários trechos da frente, em vez de mantê-las em um único setor. Já expliquei as vantagens e desvantagens disso, então não entrarei nesse assunto agora. No geral, porém, a região ao redor de Konstantinivka mostra um quadro bastante típico. Avanços russos lentos, com perdas bastante altas, combinados com ataques direcionados a terrenos-chave. A defesa ucraniana busca controlar elevações e rotas de abastecimento para evitar uma ruptura operacional. Geralmente, os russos alcançam seus objetivos mais cedo ou mais tarde, quando se esforçam o bastante. No setor da curva do Siversky Donetsk, os combates de posição também continuam inalterados. A área ganha importância, pois está sob responsabilidade do grupo ucraniano Solidar. Caso a Rússia lance uma grande ofensiva na primavera e no verão, o que também esperamos, o trecho entre essas duas localidades, Menkivka e Sakitina, é considerado um possível ponto focal. No flanco esquerdo do GT Solidar, ou seja, na região de Sakitina, atualmente está envolvida, no setor oeste, a 81ª. Brigada aerotransportada enfrenta ataques de várias unidades russas neste ponto. O ponto de partida dos ataques russos já é uma cabeça de ponte existente na margem sul do Donetsk, que abrange a parte oeste da localidade. A 7ª. A Brigada de Fuzileiros Motorizados ataca dali as posições do 2º Batalhão da 80ª e 1ª
brigada e as forças russas contam principalmente com pequenos grupos de assalto desmontados de apenas 2 a 3 homens, ou seja, são mais como tropas de assalto. Eles tentam avançar ao longo da trincheira. O objetivo é ocupar as faixas de floresta a leste de Krivaluka. Além disso, grupos de reconhecimento e sabotagem da República Popular de Donetsk são regularmente enviados por esse eixo, tentando interromper a rota de abastecimento ao sul, em Kalenks-Sakitina. Paralelamente, a Brigada de Fuzileiros Motorizados realiza ataques às partes sul da localidade, que é neste ponto aqui. Isso é feito pelo 90º Batalhão da 81ª Brigada Aerotransportada, ao menos por hora. O lado russo ainda usa a elevação 153, já capturada, para infiltrar pequenos grupos de infantaria nas linhas ucranianas. Também vimos isso naquela época em Dopelpilya. Um ataque recente combinou um avanço ao longo da estrada com um MTLB e unidades motorizadas, enquanto ao mesmo tempo forças desmontadas atacaram a partir da elevação 153. No entanto, o ataque falhou. Unidades de drones ucranianas do 90º. O batalhão capturou o MTLB e sua tripulação após destruir posições avançadas ucranianas. Tentei usar isso no relatório de situação, mas o vídeo ficou pesado para o YouTube. Vou tentar subir depois no Telegram. No geral, o setor segue com muitos combates pequenos e isolados. Forças russas seguem usando infiltração e pequenos grupos de assalto, enquanto ucranianos defendem com reconhecimento e combate por drones para pressionar o inimigo. Por fim, República Popular de Nava. O que isso deveria ser? Bem, atualmente circulam conteúdos sobre uma suposta República Popular de Nava, todos com características típicas de uma operação coordenada de informação. O objetivo não é tanto a real separação da cidade de Nava, que é parcialmente russa e parcialmente estoniana, mas sim a desestabilização deliberada de um Estado-membro da OTAN e da União Europeia. Porque a região de Nava é especialmente sensível do ponto de vista russo. Atualmente, a região faz fronteira com a Rússia e tem uma alta porcentagem de população de língua russa. Essas regiões são ideais para narrativas sobre minorias oprimidas ou movimentos separatistas no país vizinho. Destaca-se a maneira como essas narrativas se espalham. O conteúdo vai desde memes e simbolismos até apelos radicais, mas é disseminado principalmente por pequenos grupos anônimos de várias contas bots com alcance mínimo. Isso indica que não se trata de uma mobilização real, mas sim da criação de um clima de opinião artificial. A intenção é criar a impressão de que ideias separatistas estão circulando e enraizadas na sociedade, embora, é claro, não exista nenhuma base sólida para isso. Bem, você já conhece esse procedimento desde 2014, quando narrativas semelhantes foram construídas nas redes sociais na Ucrânia, antes que isso se transformasse em um cenário real de conflito. O que se pretende com isso, se é tão óbvio? Bem, por um lado, é para estabilizar internamente a cidade, por outro, para testar reações, ou seja, observar como a sociedade, a mídia e as autoridades de segurança reagem a isso, além de preparar narrativas e, bem, praticar. Porque apresentar a Estônia como uma região de fronteira instável para gerar pressão internacional ou dúvidas é, claro, também um dos objetivos do lado russo. O essencial é que não se trata de um chamado real, mas de uma campanha digital, sem qualquer movimento perceptível no local. Há pouco estive na cidade, comprei algo para comer, entre outras coisas. Hoje de manhã, como eu disse, ouvi tiros de artilharia e, bom, agora é o primeiro alarme aéreo. Mas posso mostrar isso para vocês, né? Ninguém está fugindo. As pessoas seguem normalmente como sempre. Também não estou com medo, só fico pensando nisso. Em um ataque de mísseis russos à cidade de Sumy, no leste da Ucrânia, dezenas de pessoas foram mortas, segundo informações dos serviços de resgate locais. O ataque aconteceu quando muitas pessoas estavam na rua. Segundo o Ministério do Interior, várias outras pessoas ficaram feridas.
Oi, meu nome é Ted e normalmente eu cuido de produtos de merchandising ou outras coisas nerds no meu canal, mas há um ano também viajo regularmente para a Ucrânia e levo esses veículos que são usados como veículos de resgate na linha de frente. E com as arrecadações de doações da ajuda à Ucrânia Berlim, vamos regularmente para a Ucrânia. E faço a entrega lá, levando diretamente para as unidades médicas. E no vídeo de hoje, sim, vamos ver a viagem do último verão para Sumi, direto para a cidade na linha de frente. Foi não só emocionante, mas também uma estadia marcante. Aproveite o vídeo. E com isso, agradeço como sempre a todos por ouvirem, aos assinantes, membros do canal e à equipe Auge. Um agradecimento especial ao Tenente Coronel René Kessler, que confiou na Jumail Rufi. Fiquem à vontade para se inscrever, curtir, comentar e até o próximo relatório de situação. Tchau!